Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo registrado no livro de Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 29. Marcos 9, do versículo 14 até o versículo 29, assim nos diz a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Ó Senhor nosso Deus, clamamos a Ti mais uma vez. Venha nos falar por meio da Tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, igreja. Pode sentar-se. Quando desce do alto do monte, onde se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, Jesus vê os demais discípulos envolvidos ali em uma discussão com os escribas, e uma multidão os cerca. Isso porque um homem trouxe seu filho possesso por um espírito imundo e eles não puderam expulsá-lo. Ou seja, na ausência de Jesus, as coisas se complicam. Quando os discípulos estão sós, eles se complicam. Na ausência de Jesus, as pessoas recorrem aos discípulos. Elas procuram a ajuda dos discípulos, pois eles representam o ministério de Cristo. Eles já foram enviados pelo Senhor Jesus para pregar o seu evangelho, para levar o seu nome, mas quando as pessoas recorrem a eles, eles não estão prontos, não estão preparados para socorrê-las. E o dia da morte de Jesus está se aproximando. Está se aproximando aqui os capítulos que já vão relatar a sua prisão, sua condenação e sua morte. E eles ainda não estão prontos. Irmãos, nós já passamos aqui por muitas coisas nesse livro de Marcos. Jesus já está com eles há muito tempo. Já está com eles há 3 anos. Mas eles não se mostram prontos e preparados para dar continuidade ao que Jesus começou. Se nós olharmos para alguns textos aqui anteriores, Jesus já havia dado a eles autoridade para expulsar demônios. Capítulo 6, versos 7, 12 e 13. Por que eles estão falhando? O que está acontecendo? É um texto que traz muitas situações, todas elas referentes à fé. O que acontece a um mundo que não crê. O que acontece a um mundo que não se rende.
a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é necessário para que os homens sejam libertos do domínio maligno. E por que que os discípulos de Jesus fracassam? Por que que eles estão falhando no cumprimento da sua missão? Vamos recapitular um pouco. Nos 8 primeiros capítulos de Marcos, o que nós vimos? Jesus se revelando. Ele está se apresentando e ele está manifestando o seu reino. Ele efetua vários milagres. Ele prega de uma forma muito diferente, ele ensina de uma forma muito diferente de todos os demais. Ele tem esse destaque diante dos homens, e eles já estão percebendo que há algo diferente nesse mestre chamado Jesus. Então ele está se revelando como Filho de Deus, ele está se revelando como Messias, quando anda sobre as águas, quando multiplica pães, quando cura os enfermos, quando liberta aqueles que estão sob possessão demoníaca. Ele está manifestando o seu poder como Messias. Então os homens têm a oportunidade de discernir, de ver quem é Jesus, que ele é de fato o Messias prometido, e crer. Já existem as condições para que eles o confessem como Senhor e Salvador. E alguns já têm feito isso. Mas, ao contrário, nós temos também aqueles que, apesar de serem religiosos e conhecerem todas as profecias a respeito do Messias, fecharam seus corações e passaram a desprezar o Filho de Deus e perseguir o Filho de Deus. E tem uma intenção já revelada de levá-lo à morte. Então, depois de todos esses eventos e de todos esses milagres, ou seja, é a autorrevelação de Jesus em cada um desses milagres, está mostrando quem ele é, chamando os homens à fé. No capítulo 8, Jesus começa a perguntar: e agora? O que os homens dizem sobre mim? Quem os homens dizem que eu sou? E vocês, dirigindo-se aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro faz a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão que Jesus espera de todos os homens. Quando ele veio e se revelou, com todos os milagres que ele fez, com tudo que ele ensinou, a resposta que Jesus espera é a fé. É a declaração de fé nele, como único e suficiente Salvador. Então, aqui do capítulo 9 até o capítulo 10, nós temos o foco deste evangelho se voltando para essa preparação final dos discípulos. Nós vemos que os textos de Marcos agora vão falar muito mais de Jesus e os discípulos nos dias que antecipam a sua prisão, sua condenação e sua morte. Então o foco volta um pouco não mais para a autorrevelação de Jesus, ele já foi revelado, já foi confessado como Senhor. O foco não volta tanto para os milagres, mas as lições de Cristo. E como ele está determinado a mostrar o grande perigo da incredulidade, se depois da sua manifestação os homens permanecerem incrédulos, qual é a situação espiritual deles? O que acontecerá com eles? E ele não está aclamando as pessoas para que sejam, não está pedindo a mim e a você para que nós sejamos campeões na fé. Apenas que manifestemos fé. Ainda que ela seja pequena, precisa ser manifestada. E por fim, Jesus vai mostrar nesse texto de hoje como é que nós podemos estar preparados para continuar aquilo que ele já começou. É isso que nós veremos hoje, meus irmãos. Que Jesus é poderoso para libertar. E ele chama os homens a declarar sua fé nele e também exercer a sua fé nele. Podemos ler, irmãos? Jesus é poderoso para libertar e chama os homens a declarar e exercer sua fé nele. A primeira lição que nós temos aqui do verso 17 a 20 é a lição sobre a incredulidade. A incredulidade submete os homens ao domínio maligno. Nós temos um grande contraste aqui com o texto anterior.
Se os irmãos se lembram aqui da exposição do texto anterior, Jesus Cristo, Filho de Deus, revela no alto do monte a sua glória. Ele é transfigurado diante dos seus discípulos, diante daqueles 3 discípulos. E ali há a manifestação da presença de Deus, representantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, ou seja, representando a lei e os profetas. Jesus se manifesta em glória. Mas, abaixo daquele monte, não há nada glorioso. Ao filho de um homem sob possessão demoníaca. Nós temos em um texto a glória de Cristo manifesta, e nós temos no outro texto a situação humilhante da humanidade sem Cristo. Nós temos a manifestação da glória, e nós temos aqui um retrato das trevas, da escuridão que envolve o mundo. Isso deve chamar muito a nossa atenção, porque o mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de Jesus. O pecado nos afastou da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o mundo está entregue, então, à escuridão. O pecado nos coloca numa situação de escuridão, de morte espiritual. Então, qual é o maior problema da humanidade? É o problema espiritual. Há outros problemas muito sérios, problemas sociais, problemas econômicos são sérios, mas não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é que, separados da glória de Deus, separados da presença de Deus, o mundo está sob domínio maligno. E quando a multidão vê Jesus, eles correm para saudá-lo, ou seja, eles o recebem com um sentimento de alívio. Eles o recebem com um sentimento de esperança, eles estão aflitos ali para testemunhar, ansiosos para testemunhar o que Jesus vai fazer. Eles veem que em Cristo, sim, há uma solução para o problema, há libertação para aquele homem. E Jesus traz uma repreensão no verso 19. Pode parecer uma repreensão exagerada, mas diante de tudo que ele já fez, de toda a revelação que ele já trouxe sobre a sua pessoa, não é. A repreensão do verso 19 é a seguinte: ó geração incrédula. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? A incredulidade dos homens dá um espaço cada vez maior para a ação e o domínio de Satanás sobre esse mundo. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho de Cristo em todas as partes, enquanto estamos espalhando a semente santa, a boa nova do Evangelho na nossa cidade, na nossa região, enquanto estamos esforçando para espalhar em todo o estado, em todo o país, em todo o mundo, o Evangelho, os homens estão escolhendo se eles querem a glória de Deus ou não. Os homens estão tendo a oportunidade de manifestar a sua fé em Cristo ou manifestar a sua incredulidade. E quando esse mundo manifesta incredulidade, o que ele está, em qual situação ele está entrando? Ele está se entregando e se acomodando a uma situação espiritual decadente, de escravidão ao pecado. Ele está debaixo do domínio maligno. Essa incredulidade vai se tornando um problema cada vez mais grave. Uma geração incrédula é aquela que, mesmo diante da pregação do Evangelho, da manifestação dos sinais, do poder de Jesus, não se rendem, não creem, não o professam, não o confessam como seu único Salvador, retêm essa confissão, fecham seus lábios, não entregam suas vidas a Cristo, não confiam no Evangelho de Cristo, duvidam. Esta é a geração incrédula, que não percebe que, ao negar a graça de Deus, ao fechar o seu coração para a graça de Deus, estão se entregando ao maligno. Estão se acomodando à escravidão espiritual, à morte espiritual. O mundo sofre devido à ação maligna. Mas, em parte, é culpado?
porque ignora a importância da fé. E até ridiculariza a fé de outros. São aquelas pessoas que não apenas não creem, mas também ridicularizam os crentes. Perseguem os que confessam a Jesus como Salvador. O mundo está nessa situação de decadência espiritual, está sob domínio maligno, por quê? Porque ignora a sua necessidade de salvação. E no caso aqui, esta família só reconheceu essa necessidade de salvação, só reconheceu o seu estado, a sua necessidade de Jesus Cristo, quando o domínio maligno gritou diante deles, numa possessão demoníaca. Algumas aplicações que nós temos aqui dessa parte, irmãos, é que a incredulidade leva os homens cada vez mais para umas trevas profundas e cada vez mais profundas. A incredulidade leva os homens a se acomodarem cada vez mais ao maligno. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Que linguagem é essa de um mundo que jaz no maligno? É uma linguagem de funeral. Jaz, jazigo, sepultura. O mundo está sepultado no maligno. Não apenas morto, mas também sepultado no maligno. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Efésios, vai dizer, olha, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Esse é o resultado do pecado, morte espiritual. E essa é a situação de todos os homens mortos espiritualmente. E enquanto a humanidade permanecer incrédula, essa situação não vai mudar. Não espere a sua situação extrema, a situação extrema aí se revelar na sua frente com uma possessão demoníaca. Não espere uma possessão demoníaca para você entender isso. O mundo jaz no maligno, está no maligno. Os sinais estão por todas as partes. A violência está por todas as partes. Os humanistas acreditam que não haverá uma grande evolução dos homens e todos os problemas sociais serão resolvidos, todos os problemas econômicos serão resolvidos, e nós vamos ser aquela grande aldeia global, vivendo em paz, em união, né, vivendo o melhor. Isso não pode acontecer. Porque há algo que não pode ser ignorado, o pecado. O pecado que está no coração do homem. Todos nós já nascemos pecadores, inclinados ao mal. O problema da humanidade não é que lhe falta conhecimento. O problema da humanidade é que ela precisa de salvação, redenção em Jesus Cristo. Precisa de uma transformação, precisa de uma vida nova. Este é o problema espiritual da humanidade. Então, não espere uma situação extrema para você reconhecer a sua necessidade de Jesus, para você reconhecer a sua necessidade de um Salvador. Nós vemos aqui do verso 21 ao 27 que uma fé fraca é suficiente para clamar pela libertação. Jesus não age aqui nessa situação, é uma situação que você imagina, né? Qual é a aflição daquele pai? Imagina qual é a aflição dele. Enquanto os escribas estão discutindo com os discípulos de Jesus, o pai olha para o filho e vê o filho naquela situação terrível. Ele está totalmente aflito ali, desesperado. Ele está buscando ajuda e a ajuda fracassou. Mas Jesus não age de uma forma imediata, com a urgência esperada. Ele primeiro conversa com o pai do menino e começa a perguntar como é que é o histórico disso aqui. Você acha que o pai do menino está querendo conversar? Ele está querendo que Jesus liberte logo o seu filho, mas ele se submete àquela conversa e ele fala um pouco sobre o sofrimento do seu filho e faz um apelo a Jesus. Ele interrompe ali a conversa fazendo um apelo, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Será que o problema é falta de poder em Cristo?
quando ele fala se tu podes alguma coisa? Será que o problema é falta de compaixão? É isso que explica o problema do mal, o problema do sofrimento no mundo? É que Deus não tem poder? É que Deus não tenha compaixão? É que Ele não tenha um amor verdadeiro pela humanidade? Não. Não falta compaixão a Cristo. Não falta poder ao Senhor Jesus. Mas falta algo na humanidade. Falta algo naquele homem para que o seu filho seja liberto para sempre do tormento maligno. E Jesus então responde: se podes? A questão é essa? Não. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Não há limites para o que Ele pode fazer. Não existe limites para o poder de Jesus, e é grande e enorme a sua compaixão. Mas é necessário que o mundo creia. Jesus revelou e Ele espera que os homens creiam e o confessem como seu Salvador, e o confessem como seu Senhor. Sem Cristo, os homens estão debaixo da dominação maligna. Sem Cristo, eles estão, sim, debaixo de todos os efeitos e todo o peso do pecado. E não há uma vida sem problemas, não há salvação para aqueles que não creem. Tudo é possível ao que crê. A fé de um crente não vê limites no poder de Jesus. Isso que é crer em Cristo. Não vemos limites na ação do seu poder. Não vemos limite algum no que Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo, qualquer coisa que Ele quiser. E Marcos revela aqui um quadro muito comovente. Esse homem vai dizer: eu creio. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Então o homem confessou sua fé com lágrimas aqui, mas reconhecendo que a fé dele é muito pequena. A fé dele é muito pequena diante da grandeza de Jesus Cristo. Mas, irmãos, o que é muito consolador nesse texto é que uma fé fraca é suficiente para um Salvador poderoso. A nossa fé pode ser pequena, ela pode ser débil, fraca, mas ela é suficiente para o Salvador poderoso que é Jesus. E nós devemos confessar a nossa fé, ainda que ela seja muito fraca. Confessar a nossa fé em Cristo, ainda que seja uma fé muito pequena. Não importa qual é o tamanho da sua fé, confesse-a. Não importa qual é o tamanho da sua fé, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que tem ouvido a pregação do Evangelho muitas vezes, e você está querendo ser a melhor pessoa antes de entregar a sua vida a Jesus. É um erro. Se você já entendeu quem é Jesus Cristo, se você quer o perdão para os seus pecados, confesse a sua fé nele. Mesmo sabendo que você não está numa situação ideal, nenhum de nós está numa situação ideal para Cristo. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Ele é o Senhor de toda glória. Quando é que nós vamos ser perfeitos? Quando é que nós estaremos à altura dele? Nunca. Então, mesmo sendo pequena a sua fé, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É preciso que você faça isso. Não é preciso, Jesus não está exigindo que nós sejamos campeões na fé. Não é preciso que você seja o campeão da fé para encontrar a graça de Jesus. É preciso que você, mesmo sendo muito fraco na fé, confesse-o como seu Senhor e Salvador. E clame como aquele homem: ajuda-me, ajuda, minha fé é pequena, ajuda-me. Qualquer vento pode levá-la, qualquer tribulação pode levá-la, qualquer tentação pode levá-la, qualquer provação pode levá-la, mas é no Senhor que eu confio. O Senhor é a minha única esperança. E esta fé, esta confissão foi suficiente. Jesus expulsou o espírito maligno e Jesus ordenou: nunca mais tornes a ele.
Nunca mais. Ou seja, o sofrimento de anos e anos acabou para sempre. Acabou para sempre. Satanás não teria mais poder algum sobre aquela vida. Não teria mais domínio algum sobre aquele jovem. E é isso que acontece quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. O maligno não tem mais poder sobre nós. Satanás não tem mais poder sobre você, sobre mim, porque sobre nós está o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus. Sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Ainda que nós não sejamos os campeões da fé. A nossa fé pode ser fraca, pode ser pequena, pode ser débil, mas Cristo espera que nós a professemos para que conheçamos o seu grande amor, para que conheçamos a sua infinita misericórdia, para que conheçamos o seu poder, e é um poder infalível. Por último, meus irmãos, do verso 28 a 29, Jesus tem uma conversa com os discípulos, porque que eles fracassaram. Eles já eram crentes, criam em Jesus como seu Senhor, mas sabemos que há muito que eles precisam aprender ainda sobre o próprio Senhor Jesus e sobre o que é realmente a vida cristã. E somente a fé exercitada em oração pode ser instrumento de libertação. A falha dos discípulos deixou-os confusos, então eles entenderam que Jesus tinha dado para eles o poder para expulsar demônios e eles falharam. Eles realmente receberam essa autoridade, mas eles não devem pensar que eles podem fazer alguma coisa por si mesmos. Aqueles que creem devem exercer essa fé, não apenas fazendo obras para Deus, mas vivendo em comunhão com Deus, vivendo uma vida de santidade. Irmãos, Jesus fez muitos milagres, mas o que mais é relatado a respeito de Jesus nos evangelhos? Jesus sempre se dedicava à oração. Ele não está apenas fazendo algo para Deus, ele está trabalhando com Deus. Ele está sempre na comunhão com o Pai. Em todo instante ele está buscando a presença do Pai. Em todo o tempo ele está em oração. Ele está unido ao Senhor em tudo o que acontece na sua vida. E esta é uma grande lição para os discípulos, é uma grande lição para nós, uma lição dura, que eles precisavam aprender. E uma lição que nós também precisamos aprender. Se nós queremos fazer algo para Deus, devemos entender que devemos fazer nele, com ele, sob a liderança dele. Nós não devemos pensar que somos autossuficientes para fazer qualquer coisa no reino de Deus. Não. Nós não somos autossuficientes. Isso pode gerar em nós o quê? Orgulho. Eu tenho poder. Eu posso fazer as coisas acontecerem porque eu sou um crente, eu sou um filho de Deus. Eu tenho toda a autoridade. O Senhor Jesus não está interessado nesse tipo de orgulho. E eles não podem pensar, os discípulos não podem pensar que agora eles realmente dominam tudo. Agora eles vão fazer as coisas acontecerem. Eles podem fracassar. É isso que o texto mostra para nós. Eles podem fracassar e eles vão fracassar se eles não estiverem continuamente alimentados pela comunhão com Deus. Imitar o Senhor Jesus nas suas obras. Imitar o Senhor Jesus na comunhão íntima com o Pai. É isso que os discípulos estão aprendendo aqui hoje. Jesus não propõe que eles tenham uma vida extraordinária de oração, mas que eles não negligenciem o exercício mais comum da fé. E o exercício mais comum da fé cristã é falar com Deus. O exercício mais comum da vida cristã é orar. É falar com o Senhor. Como está a sua vida de oração? Você quer ser usado por Deus? Você quer estar preparado para que Deus te use nesse tempo, testemunhando Jesus Cristo? Como está a sua comunhão com Deus? Como você vai falar de Deus para outras pessoas sem ter falado com Deus naquele dia? Como?
Como você quer falar do amor de Deus, sem estar em íntima comunhão com esse Deus de amor? Esta é uma lição importante para os discípulos, importante para todos nós. Eles não estão sendo preparados, os discípulos não estão sendo preparados para ter o seu ministério. O nome deles exaltado. É o ministério do apóstolo Pedro. E aí faz aquela igrejona e coloca lá, ministério do apóstolo Pedro. Depois, na outra rua, está o ministério do apóstolo João. Não. Não é esse o plano de Jesus para eles. Um ministério que está baseado neles, nos discípulos. Não, eles estão sendo preparados para dar continuidade ao ministério de Cristo, que é um mover de Deus, que é o cumprimento de promessas que foram dadas por Deus, promessas de bênção para todas as famílias da terra, uma promessa de salvação, uma promessa de libertação de todo o domínio maligno. E eles precisam entender isso. Eles estão entrando em algo que o Senhor Jesus começou e que o Pai está também junto. E se eles desejam ser instrumentos do Senhor, eles devem compreender que é o Senhor quem faz. É Deus quem faz. É Cristo que libera o seu poder. É Ele quem traz vidas rendidas aos seus pés. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós devemos depender completamente do Senhor enquanto fazemos qualquer coisa para Ele. Devemos depender inteiramente de Jesus se nós queremos servir ao seu reino. E nesse caso, irmãos, a oração não evidencia nossa suficiência. A oração não me envaidece. Eu não vou me sentir superior aos outros porque eu oro e eles não oram. Não, a oração é uma confissão de dependência. Discípulos que estão sempre orando enquanto servem a Deus estão dizendo para Deus: eu preciso do Senhor. Eu dependo completamente do Senhor. Você sai para testemunhar o Evangelho aos seus familiares, você sai para testemunhar o Evangelho no seu trabalho, dependa completamente de Deus. Dependa completamente da ação do Espírito Santo, porque Ele não fracassa. O Senhor não fracassa, Cristo não fracassa. Então, meus irmãos, aplicações finais que nós precisamos fazer aqui é que um mundo sem fé, um mundo entregue à incredulidade, ele está sujeito à dominação maligna. E não pense que Satanás está disposto a abrir mão do poder que ele tem sobre esse mundo. Não pense que Satanás está disposto a tornar mais fácil a vida dos homens. Não, ele quer aprisioná-los à incredulidade. E ele pode até permitir que esses homens vivam uma vida muito boa, mas que nunca confessem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim levará essas almas para a condenação. E assim levará todas elas ao inferno. A incredulidade, o fim deste caminho de incredulidade é o inferno. É a condenação. Então, o mundo sem fé está sujeito a este domínio e não deve esperar mais. O reino de Deus já se manifestou. Jesus Cristo já se manifestou. O Filho de Deus veio ao mundo, já se revelou como Salvador, já revelou o amor de Deus, morreu numa cruz pelos nossos pecados. O que você precisa mais para crer? O que é que você precisa mais para reconhecer Jesus como seu Senhor? O que você precisa mais para escolher esse reino? Quem você acha que tem uma oferta melhor para você do que Jesus? Qual Senhor pode ser melhor para você do que Cristo? O que é melhor? Desfrutar aqui, não é, uma vida de pecados e depois a condenação eterna? Ou viver com Cristo, encontrar em Cristo todo o seu deleite, alegria, satisfação, encontrar nele a melhor vida a ser vivida aqui e ainda depois ser restituído à glória de Deus,
a presença do Senhor e viver com Ele por toda a eternidade, desfrutando de toda bem-aventurança. Qual é melhor? Não espere essa condição espiritual se tornar mais clara ainda para você. Essa situação espiritual de domínio maligno. Não espere isso se tornar ainda mais claro para você. Compreenda, o reino de Deus se manifestou, eu preciso dele, você precisa. O Salvador já se revelou, eu preciso, você precisa dele. Então, ainda que você não tenha uma fé muito grande, você olha para si mesmo e fala, não, quem sou eu? Mas você crê em Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele pode perdoar os seus pecados, declare-o como seu Senhor e Salvador agora mesmo. Não espere mais. Não espere nem mais um dia. Porque a fé em Cristo, ainda que pequena, é suficiente para você clamar pela salvação e receber essa salvação. Não é a grandeza da nossa fé que nos salva, é a grandeza do nosso Salvador. É a grandeza de Jesus. É o poder de Jesus. Não é o poder da minha fé. É o poder de Jesus. E os que creem e dependem totalmente de Jesus vão ser usados por Ele para a libertação de outros. Você se sente preparado para servir a Deus? Dependa dEle. Não seja orgulhoso. Não ache que é você quem faz as coisas acontecerem, mas dependa de Cristo, e você vai ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Desenvolva essa vida de oração, desenvolva essa vida de comunhão com Deus, e Ele vai te usar. Se você estiver realmente na comunhão do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e estiver disponível, Ele vai te usar, e o poder de Deus vai se manifestar. Então, busque a presença do Senhor, busque uma vida de comunhão, achegue-se ao Senhor como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Disponha-se a ser instrumento de Deus, instrumento da libertação em um mundo que sofre sob o domínio maligno. Que Deus abençoe nossas vidas, que a nossa fé venha crescer cada dia mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa dependência dEle seja uma lição que nós aprendemos neste momento. Dependência constante. E quanto mais crescermos na fé, que nos tornemos mais conscientes ainda do quanto nós precisamos de Jesus. E confiando cada vez mais no seu poder para nos salvar, no seu poder para nos libertar. É claro que se nós temos falhado, nós devemos nos arrepender. É claro que se eu não tenho sido um bom crente, eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar ser um crente melhor. Eu devo buscar, sim, uma vida de consagração. Você não tem uma vida de consagração ao Senhor, sua vida não se diferencia muito da vida de um ímpio. Clame a misericórdia de Deus. Como você pode ser uma pessoa mais consagrada ao Senhor? Como você pode andar mais no caminho do Senhor? E com certeza Ele vai te ensinar. Com certeza Ele vai te orientar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos neste momento. Se há alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Cristo, faça neste momento. Você pode não confiar muito na sua fé, entendendo que ela é pequena, mas confesse Jesus Cristo como seu Senhor. Acredite nele. Acredite no poder dele. Você é consciente da sua fraqueza, da sua inaptidão, mas confesse a Cristo como seu Senhor. E Ele vai agir com poder na sua vida. Ele vai te libertar. Ele vai te salvar. Ele vai perdoar os seus pecados. E Ele vai tornar você um filho de Deus. Você crê nisso? Então, neste momento, renda-se a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Confesse-o como seu Senhor e Salvador. Como eu faço isso? Ore a Ele nesse instante. Diga a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Me dê a salvação. Eu preciso da tua salvação. Eu creio que o Senhor pode me salvar.
Diga a Ele neste momento. Faça essa oração e entregue sua vida ao Senhor. Se você tem sido um crente que tem fracassado no cumprimento da missão, às vezes por confiar em si mesmo, por ser negligente na comunhão com Deus, você precisa se voltar mais para o Senhor. Peça a Deus neste momento, tome uma decisão neste momento, de consagrar sua vida a Deus, tirar maus hábitos da sua vida. Uma mudança que precisa acontecer, então decida-se a essa mudança agora. Você que já é um crente, mas vive afastado da presença do Senhor, sem comunhão, sem oração, sem leitura da Bíblia, sem prazer na comunhão com a igreja, sem desejo de cultuar a Deus, você precisa ser restaurado. Então clame pela misericórdia desse Deus, e Ele vai restaurar a sua vida. Busque a presença do Senhor, decida-se hoje a uma dedicação maior ao Senhor. Decida nesse momento a uma dedicação maior à oração, à leitura da palavra de Deus, à comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Mude seus hábitos, mude até mesmo as amizades, se for necessário, mas volte-se para o Senhor, e você pode ser usado por Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por Tua palavra, por tudo aquilo que ela traz ao nosso coração, as confrontações, o consolo, o encorajamento. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar de nossas fraquezas, nós temos um Salvador poderoso que é Jesus. Ele é infalível em seu poder, é infinita a sua misericórdia, é grande a sua majestade, e nós te louvamos por este Salvador poderoso que o Senhor nos concedeu. E nós, ó Deus, nos regozijamos nele, nos alegramos em Cristo, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que a cada dia possamos nos aproximar mais de Ti. Ó Deus, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a vida daqueles que já têm confessado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que têm lutado, ó Deus, e têm se mostrado fracos no bom combate da fé. Estão titubeando, ó Deus, estão vacilando, mas buscam a Ti nessa hora. Venha socorrê-los, Senhor. Venha fortalecer os nossos passos, ó Deus. Venha firmar os nossos passos nos Teus caminhos, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe como filhos do Teu reino bendito. Que nesta nova posição nós venhamos glorificar o Teu nome, ó Deus. E, ó Deus, o nosso desejo é que vidas nessa noite estejam confessando a Jesus Cristo como seu único Salvador. Vidas nessa noite estejam buscando o conserto com o Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre cada um, ó Deus. Pois o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos acolhe quando buscamos a Tua presença. Então venha, ó Deus, trazer, sim, libertação, cura. Venha trazer, ó Deus, renovação da nossa fé. E venha usar-nos como instrumento poderoso nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração que nós prestamos a Ti, porque reconhecemos que somente o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Recebe as vidas que se colocam agora diante do Teu altar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor aqui reunida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos.